Bem, temos aqui uma Speed Dome, modelo DS2D4215. É uma câmera de uma Speed Dome de 2 megapixels com 15 vezes de zoom óptico e infravermelho para 100 metros. Vou fazer a demonstração das configurações básicas que nós temos disponíveis nessa câmera. Dentro do menu PTZ, dentre outras funções, algo muito interessante que ela tem pelo custo é as tarefas agendadas, certo? Aqui é um exemplo de uma speed, uma cortesia de um cliente. Ele forneceu acesso de um caso real sendo usado, onde nós temos a possibilidade de agendar ações diferentes. Então, uma maneira de automatizar, tirar a dependência da Speed Dome é receber comandos, comandos manuais, ela poder ser mais útil, trabalhar de forma mais autônoma, porque a Speed Dome é um produto que tem um certo valor agregado e vamos dizer que sem um operador para comandar ela acaba sendo ociosa, né? Então, nesse modelo, nós temos o agendamento de tarefas, onde podemos definir dia e hora para que ações se executem automaticamente, certo? Por exemplo, aqui ele determinou que da meia-noite e 2 até as 4h57 ela vai ficar no preset número 2, tá? Esse outro exemplo aqui, das 8 da manhã às 13 horas, ela vai executar o padrão número 1. O que é o padrão, né? Temos 4 padrões disponíveis. Isso é um grupo de movimentos. Então, esse padrão número 1 é uma série de movimentos que foram gravados. Então, nesse horário, essa câmera vai ficar executando esse movimento. A outra agenda que ele criou determinou que da 1h05 até as quase 20 horas, ela vai ficar posicionada no preset número 1 e a partir das 20 horas ela vai trocar de posição, ok? Então, temos a opção de agendar uma ronda, né? A ronda é um conjunto de presets, né? Presets são posições individuais e a ronda a gente joga uma quantidade de presets dentro dessa ronda para criar uma sequência, né? E o padrão que é um movimento automático também, né? Que foi gravado. Então temos algumas opções para colocar o equipamento para trabalhar para a gente, sem depender de um comando humano, né? Tá, tudo bem, o operador foi lá, comandou a Speed Dome, tirou ela de posição. Aqui no Park Time, então, é o tempo que ela vai voltar para aquela atividade que ela estava executando. Então, tempo mínimo 5 segundos e máximo 200 segundos. Eu fui lá, mexi na câmera, parei de mexer. Esses 5 segundos quer dizer o quê? Que ela vai voltar a executar o movimento que ela estava fazendo depois de 5 segundos sem receber mais nenhum comando, ok? Essa então é uma das funções. Temos também a máscara de privacidade, tá? Onde a gente pode ocultar áreas privadas, como por exemplo um condomínio, a área de janelas. Aqui a câmera está numa posição que pega as janelas do primeiro andar, né? Então aqui na delimitação de área a gente pode ocultar essas janelas, por exemplo, né? Desenhamos a área, adicionar área e guardar, certo? Então, se eu mover a câmera para o outro lado, né, aquela área de privacidade ela não vai estar mais aparecendo. Quando eu voltar para aquela posição anterior, nós temos de novo a máscara de privacidade, ok? Então, só um exemplo. Vamos
eliminar essa área. Temos algumas, podem ser colocadas mais de uma máscara de privacidade, tá? Em pontos diferentes. Park Action, tá? O Park Action, se nós estamos usando o agendamento de tarefas, o Park Action ele fica um pouco sem sentido. Mas vamos dizer, nós não temos agendamento de tarefas, ou numa SpeedDome que não tem agendamento de tarefa disponível, podemos usar o Park Action, né? O que é isso? É como se fosse um agendamento, mas de apenas uma função, ok? Então, nesse exemplo aí, se eu guardar agora, após 5 segundos essa câmera vai entrar em execução do padrão, que o padrão é um movimento determinado pelo usuário, né? Foi gravado este movimento, e ela vai ficar 24 horas executando esse movimento. O operador foi lá, movimentou a câmera, ela vai parar, vai obedecer os comandos do operador normalmente. O operador parou de mexer, após 5 segundos ela vai retornar a fazer esta ação que foi determinada aqui. Como esse caso ele usa a tarefa agendada, o Park Action não tem sentido. Mas tem modelos de SpeedDome IP ou analógicas que não tem agendamento, mas nós podemos localizar o Park Action e fazer a utilização dele, né? Para evitar situações que são comuns de acontecer, do operador movimentou e deixou numa área que não atende a nada, ficou apontado para um local que não resolve nada se acontecer algum evento, né? Então isso daí é importante observar. Posição inicial. Em um caso de reinício da câmera, de desligamento de fonte, algo assim, aqui pode ser definida a posição inicial. Eu liguei a câmera, voltou a energia, essa é a posição que ela vai começar, vai parar até entrar em ação o Park Action, ou se não estiver utilizando agendamento de tarefas nem o Park Action, então pode ser definida uma posição inicial. A câmera ligou, energizou, é aqui que ela fica, certo? E aqui também dentro do Park Action, nesse caso até não temos a posição inicial, tem modelos que tem, tá? Mas ao menos é um ponto de referência para também a câmera não ficar numa posição que não tem utilidade, né? Então, mais uma vez, né, isso daqui pode ser utilizado se a gente não está utilizando essa função ou esta. Se eu estou utilizando o agendamento de tarefas, eu não preciso me preocupar com Park Action nem com posição inicial. Eu não estou utilizando o agendamento de tarefas, mas eu uso Park Action para colocar a câmera a trabalhar sozinha. Então, por mais que haja uma queda de energia, quando a câmera retornar, aguardado esse tempo, ela vai começar a executar a ação que foi determinada. Eu não uso o Park Action, então ao menos eu posso definir uma posição inicial para que essa câmera pare num local útil, certo? Limite. Vamos dar um exemplo de que eu não vou utilizar a máscara de privacidade, tá? Mas eu posso utilizar o limite. O que é o limite? Ele determina limite máximo esquerdo, máximo direito, o máximo para cima e o máximo para baixo. Então não deixa que o operador tire a câmera da área de interesse, né? Ele só não vai limitar o zoom, mas a esquerda, direita, para cima e para baixo, não deixa ele sair da área de interesse, a área que é interessante ser monitorada. Também é um recurso muito interessante, tá? Ele não substitui a máscara de privacidade, mas é um complemento, certo? Eliminar configuração
um atalho rápido para resetar esses ajustes sem precisar resetar toda a câmera, né? Prioridade de PTZ, né? Essa aqui é uma SpeedDOM IP, então a prioridade de receber comandos é da rede, certo? Então, caso, nunca vi usar isso, mas caso houvesse uma mesa controladora ligada via RS485, então eu poderia dar a prioridade da mesa e não da rede, né? A rede, que comandos que entram via rede numa SpeedDOM IP? Comandos vindo do NVR e vindo do acesso remoto, caso o usuário tenha a câmera definida direto no seu aplicativo. Bem, então essa é a prioridade do PTZ. Sobre evento, tá? Esse modelo dispõe da detecção de movimento, tamper, né? Tamper é a obstrução da imagem, né? Exceções são problemas, onde esse modelo de SpeedDOM ela dispõe de entrada de cartão de memória. Então aqui o sistema, o software entende como HD, né? Mas na verdade é um cartão de memória, onde ele pode nos alertar quando esse cartão estiver cheio, quando ele estiver com erro, quando houver um conflito de IP e quando tiver uma tentativa de login inválido, né? Evento inteligente. Lembrando que o evento inteligente ele permite o uso de um ao mesmo tempo, tá? Existe uma função chamada Dual VCA que ele consegue trabalhar com dois eventos. Mas sempre é importante consultar as especificações do produto para saber quais funções conflitam entre si, certo? Mas temos disponível detecção de intrusão. Eu posso desenhar uma área onde eu seja alertado quando alguém entrar nessa área. Eu tenho um limite, que seria esse limite a gente entende como um percentual de ocupação de área, e a sensibilidade que essa intrusão vai ser detectada, certo? Cruzamento de linha. Então é apenas uma linha, onde se houver o cruzamento dessa linha, podemos definir o sentido, ambos os sentidos, só de um lado para o outro, ou o inverso. E a sensibilidade também do cruzamento dessa linha. Esse analítico, o uso deve ser bem restrito, né? Porque o cruzamento de linha ele avalia as alterações de pixel. Então, alterações de luminosidade. Em caso de canal analógico de DVR, que também tem essa opção, se entrar um ruído na imagem, pode vir a causar um alarme falso. Sempre interessante utilizar mais a área de intrusão do que o cruzamento de linha. A não ser que o cruzamento seja mais para um controle, né? Que ele gere esses eventos. Podemos ativar o cruzamento e no método de ligação a gente não marca notificações, mas marca para acionar a gravação do canal. Que daí quando a gente for buscar essa imagem lá no equipamento gravador, seja um DVR ou um NVR, nós podemos classificar as nossas gravações pelo evento de cruzamento de linha, facilitando uma busca de imagem, certo? O mesmo vale também detecção de intrusão, da mesma maneira. Método de ligação quer dizer o quê? O que ele vai fazer quando for detectada uma intrusão? Ele vai notificar o centro de vigilância, que no caso vem a ser o software de monitoramento ou o aplicativo do smartphone. Ele vai mandar um e-mail. Eu quero que ele grave também, certo? Essa visão, né, aqui a gente está dentro da câmera
da câmera IP, mas dentro do gravador do DVR, o que vai mudar é que a gravação a gente vai ter todos os canais disponíveis, podemos mandar gravar em mais de um canal ao mesmo tempo, se eles têm correlação, né? Aconteceu um evento num ambiente, automaticamente a pessoa deve se dirigir ao próximo ambiente, uma sequência, então eu já antecipo o início da gravação do próximo local que o indivíduo vai cruzar, né? Entrada de região, né? Também é uma área que vai detectar apenas quando for entrada na área. E a saída também. Eu desenho uma área onde está um objeto, um veículo, eu quero ser avisado quando ele sair dessa área. Então, entrada de região pode ser usado uma vaga de uso restrito, né? Algo nesse tipo. Enfim, temos várias situações que isso pode ser aplicado. Bagagem abandonada, né? É o abandono de um objeto, né? Temos a área de condomínio, uma área que é proibido colocar bicicleta, a área que é proibido colocar, de repente, os objetos recicláveis. Então, no momento que esses objetos forem abandonados nessa área, colocados nessa área, também gere algum tipo de alerta, né? Se tratando de DVR, pode gerar um pop-up de vídeo, um bip, se for o software também. Então, isso pode ser relacionado aos mais diversos tipos de maneira de ser alertado. Remoção de objeto também. Uma área onde tem algum equipamento, tem um veículo que é de uso restrito, ou falando em equipamento, uma ferramenta de alto valor, que seja gerado um alerta quando esse objeto sair da área determinada, né? Para que possa buscar a pessoa e questionar sobre a remoção do objeto, né? Então, temos várias funções que podem automatizar um pouco o nosso dia a dia, né? Tudo isso dentro de uma câmera Speeddome IP, que nós podemos dizer que é um modelo de entrada, né? Modelo com 15 vezes de zoom e 100 metros de infra vermelho, que atende a grande maioria das necessidades, né? 15 vezes de zoom pode parecer pouco falando, mas um exemplo prático aqui são 15 vezes de zoom. A gente pode ver que dá uma distância boa. Então, atende a várias necessidades, certo? Ó, entrou em ação os 5 segundos, né? Lá tem um agendamento, passou os 5 segundos, ela já voltou para a posição que ela tem que ficar. Menu imagem. Aqui temos o refinamento da nossa imagem. Ajuste de brilho, saturação, contraste, certo? Tipo de cenário, exterior, preferência para dia, para noite, rua, iluminação fraca ou personalizado, né? Da iluminação fraca até o interior, ele já tem ajustes aqui pré-definidos, tá? O personalizado é um padrão fixo e você vai personalizar da sua maneira, ok? Fora isso, definição de exposição, nível de atuação de íris, velocidade de obturador, né? Slow shooter, o shooter lento, né? Que é para monitoramento de alta velocidade, né? É um ponto que cruza um veículo em alta velocidade, a gente usa o slow shooter para não ficar um borrão, né? Quando a gente estiver pausando a imagem. Foco, né? Foco automático, distância mínima para foco aqui foi definido 20 metros, porque é uma área muito ampla, né? Se é um local menor, a gente reduz, né, esse foco automático. Alternação de dia e de noite, ó. Esse cliente aqui optou por deixar sempre dia. Mesmo anoitecendo, a câmera vai permanecer no modo color.
Luz de fundo, recurso de compensação de luz, backlight, WDR, e o HLC, que é a diminuição de luz fortes, né? Equilíbrios de branco, melhoria de imagem, ruído digital. Esse redução de ruído digital, ele é feito para corrigir o WDR, tá? O WDR ele beneficia a imagem por uma ponta, mas ele cria um ruído. Então, a redução de ruído é para corrigir um efeito colateral do WDR. Ajustes de vídeo, modo espelhado, se houvesse essa necessidade, padrão, 60 Hz nas casas, e o modo de captura. Esse modelo aqui suporta até 60 frames, desde que o gravador que está sendo utilizado também tenha 60 frames. E limite de zoom, isso aqui é interessante. Vamos colocar para 60. Vamos poder ver que ela vai passar das 15 vezes zoom. Só que ela vai entrar num zoom digital, certo? O que passou das 15 vezes não é mais zoom de lente, é zoom digital, é no software, a mesma coisa que a gente pegar e começar a ampliar uma foto, ok? Essa é a diferença. E vídeo e áudio, parâmetros de vídeo, né? Resolução 1080p, de ajustes como resolução, isso dentro do stream principal, né? Esse é o modo que vai ser feita a gravação, é o modo que nós visualizamos selecionando a função HD lá no aplicativo HiConnect. Quando a imagem abre lá no canto inferior esquerdo, você vê a opção, vê o ícone escrito básico, ele está com este parâmetro aqui. Quando a gente clica no básico e muda para HD, ele vem para este parâmetro, certo? Então, resolução máxima do equipamento é 1080p. Tipo de bitrate foi definido aqui variável, tá? Isso é interessante porque ele vem de fábrica em constante. O que acontece se a gente deixa em constante? Quando eu abrir essa imagem, ele já fica transmitindo 2048 kbps sempre. Se eu deixar variável, essa taxa vai variar até o limite de 2048, ou até um limite que eu estabelecer. Então, a taxa de bits varia conforme as condições do ambiente. Isso favorece muito o tráfego de rede durante a visualização e também quando nós estamos no gravador, nós temos o stream de evento. Por exemplo, o evento é a detecção de movimento. Meu gravador está definido para gravar por detecção de movimento. Então, se eu vier no stream de evento e trocar também para variável, na gravação ele também vai variar, né? Não vai mais gravar constantemente 2048 kbps. Então, nós ganhamos um pouco de aproveitamento no HD. Codificação de vídeo, este modelo já conta com H265, tá? Este cliente não selecionou porque ele está usando uma plataforma de terceiros que não suporta o H265. Mas se eu estivesse em um gravador, simplesmente ao ativar o H265 e ativar o H265+, nós ganharíamos 80% de aproveitamento de espaço em disco e de tráfego de rede em relação ao que está aqui agora. Então, é um detalhe muito importante também, porque as câmeras IPs, quando vem de fábrica, ela sempre vem H264 para ser compatível com qualquer sistema. Se estamos trabalhando Hikvision com Hikvision, se o gravador suporta H265, a câmera, então a gente pode ativar o H265 sem problemas, que a gente só vai ter benefício com isso. Benefício de uso de espaço em disco e benefício no tráfego de rede, ok? Isso é o que eu falei antes. O evento inteligente, né?
no outro vídeo, eu falei que pode haver conflito entre ativar mais de um evento inteligente ao mesmo tempo. No vídeo e áudios, se nós ativar o Dual VCA, então nós temos duplo, conseguimos usar dois eventos simultâneos, tá? Apenas só para detalhar esse ponto. Armazenamento, como esse modelo conta com entrada para cartão de memória, aqui que nós iríamos determinar como é que a nossa gravação vai funcionar. Se a gente quisesse fazer uma captura de fotos, né, também definiríamos o horário e como seria essa captura de fotos, o tempo de captura. E aqui o gerenciamento do cartão de memória. Aqui no Gerir HD, no caso desse produto é um cartão de memória, então formatar, ver o espaço livre, definir a porcentagem de uso para foto e a porcentagem de uso para vídeo. HD de rede é uma função que tem em qualquer equipamento Hikvision, câmera IP, DVR e NVR, que é o HD NAS, né? Um tipo de HD de rede. Então tem essa possibilidade de gravar em rede. Então cada produto tem a sua compatibilidade, deve ser consultada aí. Bem, resumidamente é o mínimo a se falar desse produto aqui.